Salve, salve, audiência do Pod Café, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Mais um episódio no ar, trazendo um bate-papo informal, falando com quem é referência em determinados gêneros, em determinadas áreas da sociedade. Hoje, se eu tô aqui, você sabe, né? O programa é de esportes, mas antes de anunciar o nosso convidado, preciso falar para você não perder os outros episódios do Pod Café. Estão lá no YouTube da Rádio PF, também no canal no Facebook da Rádio PF, no canal do YouTube da Rádio PF e também no nosso canal de conteúdo do Spotify, que você encontra como o PF+. Nosso convidado de hoje tem uma larga história no voleibol passofundense, estadual e nacional. São mais de 30 anos na carreira como técnico. Também foi secretário de esportes e 2025 está retornando à Secretaria Municipal de Esportes. Estou aqui para apresentar e para conversar com o professor Gilberto Belaver. Professor Giba, seja bem-vindo, muito obrigado por aceitar o nosso convite. E eu não quis começar o programa com aquele clichê daquele comunicador famoso, aquele famoso narrador gritando é tetra, é tetra. Mas eu tenho que te parabenizar e também quero saber sobre essa conquista, né? BH-UPF campeã, tetracampeã estadual do voleibol feminino. Parabéns pelo título, parabéns pela conquista e muito obrigado por aceitar o nosso convite. Oi, Eugênio, eu que agradeço, viu? Tá aqui nos estúdios, né? Os antigos estúdios da UPF TV, enfim, né? E agora com o como é que é? Pod Café. Pod Café, perdão. E fiquei muito honrado, né? Porque eu sei que a responsabilidade é grande, porque são determinadas áreas, enfim. Cara, eu estou muito feliz por tudo que aconteceu, né, na minha vida, vamos falar um pouquinho, né, claro, sobre a trajetória, mas na minha vida enquanto técnico, e especificamente desse ano de 2024, foi bacana a trajetória, o processo até chegar ao Tetra, né? Uhum. Porque nós tivemos várias competições, nós tivemos aquele momento que todo mundo passou, de 2020, 2021, a pandemia, né? 2020 nós não treinamos. Sim. Eu lembro como se fosse hoje, nós apresentamos a equipe, nós tiramos uma foto, eu fiz o relatório de final de ano agora, para entregar para a BH, e também já entreguei para a UPF, e eu fiz o relatório dos 12 anos do projeto, né? E ano a ano com fotos, né? Sim. E digo, pô, como é que eu vou achar a foto de 2020? E realmente achei a única foto que nós tínhamos do primeiro dia no ginásio, e uma semana após, a gente fez uns treinos, uma semana depois parou tudo, fechou tudo. Então, desde 2020, nós vimos assim numa curva, às vezes, descendente na questão de treinamento, e isso me preocupava muito quanto gestor do time, né, criador daquela ideia toda. Então, 2020 e 2021 foi muita transição. E o 24, ele não deixando de lado o 23, mas o 24 ele veio para assim confirmar mesmo o trabalho de 12 anos. Por quê? Todas as competições aconteceram, né? O Campeonato Gaúcho, a Copa Rio Grande do Sul, o JUGS, que é os Jogos Universitários Gaúchos, o JUBS, Jogos Universitários Brasileiros, as competições que nós fizemos de preparação na região, a Copa Não Me Toque, que já é uma Copa interessante para preparação, sempre começa em abril. Então, tudo isso fez com que o nosso calendário e a nossa perspectiva de 2024 fosse muito boa. Agora nós tínhamos o quê? Que concretizar isso com resultados. Não adianta. A equipe de alta performance, ela depende de resultado também, né? Sim. Então todos os nossos resultados foram satisfatórios. Todos, sem exceção. E o tetracampeonato, como última competição do ano, ela veio selar esse trabalho bem feito de vários entes, né? Os entes dos patrocinadores, que depois eu vou pedir permissão para citá-los. Com né? certeza. De todos os nossos patrocinadores, apoiadores, obviamente, a base de tudo isso, a BH e a UPF, né? Todo o nosso grupo de trabalho da CT, da Comissão Técnica, e sem elas não existe nada, né? Que são as atletas. Então foi uma conjunção de fatores, o processo foi longo, o processo foi cansativo. Eu comentei, eu acho que nas últimas 2, 3 semanas, que ali a coisa precisava pegar mais pesado, enfim, no treinamento, né? Nós viemos de uma maratona de 10 dias entre os Jogos Universitários Brasileiros e o Circuito Sesc, que eu acabei esquecendo de comentar, e o Circuito Sesc, que foi a final em Caxias do Sul, fomos direto, né? Saímos de Brasília
com conexão no Rio de Janeiro, aí parava em Florianópolis, né? Aí pegamos uma van e fomos direto a Caxias para jogar no outro dia a final estadual do circuito, né? Que eram 5 etapas, que ela foi a 5ª etapa. Então eu estava comentando com as meninas o seguinte, uma frase que eu usei na hora, né? Digo, olha, gurias, todo mundo é campeão até maio, junho, todo mundo é campeão. Porque todo mundo tem foco, todo mundo tem persistência, todo mundo tá com a motivação a 1000, mas tu vai ser campeão realmente depois que passar o primeiro semestre, né? A partir do segundo semestre começam a vir mais compromissos na questão do estudo acadêmico, o cansaço vem, o treinamento vem, as dores vêm. Então tudo isso tu tem que se redimensionar, reavaliar, e aí que o campeão surge, né? Através de todos esses fatores. Eu acho que o grupo ele entendeu muito bem isso, viu, Eugênio? Entendeu bem e agora dá para falar, né? A gente sempre tem que ter um pouco de pé no chão e sempre temos, né? Mas agora dá para falar, nós fizemos um campeonato estadual de excelência, né? Foram 5 equipes, né, nessa reestruturação do estadual 2024. BHPF, Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo, Sojipa, só aí são 2 clubes centenários, já históricos, né? Juventus de Teutônia, que veio com um novo projeto, que jogou a Superliga C desse ano. E a Universidade Federal de Santa Maria, que vem também com um projeto quase dos moldes da nossa universidade, da nossa ideia. Então foram 5 equipes muito competitivas, e isso fez com que aquela emoção toda da final ali no IE, né, fosse realmente emocionante, desculpa a redundância, né? Porque foi sacramentado ali o final de um ciclo, o final de um trabalho bem feito, 3-0, mas um grande jogo, né? Sim. Acho que só o último set que nós realmente mandamos no set, né? Sim. Os outros sets foram bem equilibrados, 25-23, 25-22, então mostrou que o jogo foi um bom jogo. A comunidade adorou, abraçou o time, foi muito bacana, viu? Legal. E a final, fiz questão de chamar no microfone os que não estavam tão encabulados, né? De virem todos para dentro da quadra, todos que eu digo, todo torcedor mesmo. Tirar uma foto com o time, porque o time não é da BH, o time não é da universidade. Isso eu sempre deixo claro. Vou entender o porquê que eu digo isso. O time é da cidade. O time da BHUPF é da cidade de Passo Fundo, como é o Gaúcho no futsal, no futebol, o Passo Fundo no futebol, o Passo Fundo futsal, assim. Então o vôlei tem um time que representa a cidade, e esse time é da BHPF, da AER Voleibol Passo Fundo. Legal esse espírito de pertencimento, justamente porque a equipe precisa desse apoio para as sequências das próximas temporadas. Virão compromissos. Mas esmiuçando um pouco mais sobre a temporada 2024, começou com a Copa em Nometok, que vocês foram campeões. E aí veio as enchentes, paralisou as competições, e aí ficou muita coisa acumulada para o segundo semestre. Perfeito. Junho em diante. Qual é a estrutura hoje da equipe, principalmente comissão técnica, as pessoas que estão no teu staff te ajudando para poder dar conta? E tu lembrou bem da rotina das gurias, das jogadoras, que todas elas estudando na UPF, né? Sim. Todas elas estudantes da UPF, conciliando a rotina de um acadêmico com a rotina de treinos, que não é leve, não é pouca coisa, e aí essa correria em relação às viagens. Qual é a estrutura do staff hoje da BH UPF, da equipe, para poder te dar esse suporte, para dar o suporte para as atletas poderem conquistar? Nós temos assim, ó. Eu como técnico, gestor, né? Então eu ainda sonho um dia de não me envolver tanto mais com a parte burocrática, né? Ou fazer o que eu fiz em 2019. Em 2019 eu tomei uma decisão, 18 e 19. Eu saí de técnico, né? Tenho esse hiato aí, né? Eu fiz o seguinte, eu peguei o meu auxiliar, que é o Rafael, digo, Rafa, tu tá pronto. Aí ele tomou um susto na hora, né? Eu vou ficar contigo, mas eu quero que você seja o técnico. Porque essa retroalimentação dentro de um processo é importante, né? Sim. Porque senão fica uma coisa somente de uma pessoa. E eu disse, eu vou fazer uma coisa para ti que eu nunca tive essa oportunidade. Tu só vai se preocupar em ser treinador. Só técnico. Só dentro da quadra. Toda a parte burocrática, conversar com o atleta,
Nos filmes americanos tem muito disso, né? Nos policiais, o policial bom e o policial mau, né? Aí o policial mau faz todo aquele auê e o policial bom, não, calma, mas tá tudo combinado, né? Então eu digo assim, ó, tu vai ser o policial bom, entre aspas, deixa que o policial mau, se tiver que conversar com as meninas, é comigo, para te blindar um pouco. Porque eu, enquanto técnico e gestor, eu faço meio de tudo isso, entendeu? Eu tenho que ver como é que está a faculdade, conversar, por que está faltando treino, não, mas chegou atrasada por quê? Então isso começa a sobrecarga. E ainda tem a sobrecarga do treinamento, né? Errou tal coisa, tem que corrigir, às vezes é mais ríspido, às vezes não, enfim. Então isso começa a cutucar ferida, né? São feridas que são abertas durante um processo todo, né? Você está junto com um grupo. Então, em 2018, 2019, eu fiz isso. Eu fiz esse meio campo que foi importante para quê? Para o crescimento da CT. Com isso, quando eu voltei em 2021, né? Como técnico, né? Eu era auxiliar, ficava de auxiliar, estava em todos os jogos. Eu já tinha um cara bem mais experiente do meu lado, porque teve a figura do técnico. Viveu, né? Viveu isso. E o Rafa é um treinador já de excelência, né? Então, tendo um técnico, um assistente técnico, que é o cargo diretamente ligado ao técnico, e os auxiliares, que é o Guilherme, o Jason, que são ex-alunos, todos egressos aqui da UPF, todos, sem exceção, né? Foram até meus alunos, porque tu esqueceu de dizer que eu fui 15 anos professor da Faculdade de Educação Física. Verdade. Então, todos foram meus alunos na FEF, né? Então, também são treinadores que estão num processo de amadurecimento muito grande. E a equipe adulta, ela forma daqui um pouco, entre aspas, um pequeno estágio para eles. Já são treinadores, têm seus empregos, estão lá trabalhando conosco. E tem mais a preparação física do Fábio. Então a gente conseguiu montar um grupo ali de 5, 6 pessoas que às vezes eu consigo dar uma respirada. Exemplo. Como começa uma sessão de treinamento? É praxe. Eu junto todo o grupo, às vezes elas estão num canto da quadra, e digo, vamos aqui dentro da quadra, onde é o nosso solo sagrado, dentro da quadra é vôlei, né? Não fica ali eu não deixo ficar entre a quadra de vôlei e a de futsal, né? É uma mística minha, né? Que todo mundo dentro da quadra de vôlei, que é o solo sagrado. Ó, nós vamos treinar hoje isso. Hoje vai ser bloqueio, pá. Ok, 1, 2, 3, né? BHUPF, a gente faz o nosso grito de guerra lá. Fábio, contigo. Aí a gente tem a planilha, né? Digo, hoje tu pega aí elas 20 minutos, faz só um aquecimento e já entra comigo. Ou, hoje é contigo, nós vamos trabalhar principalmente na pré-temporada, né? A pré-temporada agora, ano que vem, ele vai ficar lá numa sessão de treinamento de 2 horas, ele vai ficar com elas em torno de 1 hora, 1h15, na parte física, quadra, e eu entro depois com bola, sem salto, e a gente vai fazendo a progressão, né? Então isso desafoga um pouco. Sim. E esse desafogo é importante, né? Porque para 2025 vai vir todas essas competições e eu vou ter toda essa parte burocrática da Superliga C. Confesso que dá uma dorzinha no estômago, Imagino, né? Porque tem que montar toda a estrutura. A gente tá fazendo seletivas também, né? Sim. Se eu fugir um pouco do tema, de vez em quando tu me puxa, viu? Não tem tema, não tem Eu acho que eu tenho um pouco de TDAH, viu, cara? Às vezes eu tô viajando. Então nós fizemos já a seletiva sábado, a primeira, para centrais, opostas e ponteiras. E agora no dia 30, o próximo sábado faremos outra dessas mesmas funções e mais de levantadora. Porque levantadora não estava no meu norte fazer, mas saiu uma atleta agora, que é levantadora, então a gente tem que tentar, eu sempre gosto de trabalhar com 3 levantadoras, né? Sim. Porque quem tem 3 tem 2, quem tem 2 tem uma, então tem que cuidar isso, uma lesão, alguma coisa. Mas respondendo objetivamente a pergunta, essa estrutura desafoga muito, faz com que todos tenham responsabilidade e o atleta se sente mais seguro também. Ele se sente mais acolhido. Porque daqui a um pouco o Giba foi, a gente chama no vôlei, assim, no esporte, foi no rim, né? E ela ficou meio braba com o Giba, né? Então ela vai lá com o Rafa e desabafa com o Rafa e vice-versa. Porque isso faz parte. Nós vivemos literalmente, já é meio clichê falar, né? Mas nós vivemos numa família, é uma família diferente. Pô, eu tenho a Alessandra, que é a nossa oposta, que estava
já conversou contigo Sim, em outra oportunidade. A Alessandra, nossa capitã, ela veio de Minas Gerais. Longe da família. Ela está morando conosco aqui há 4 anos. Já virou uma mineira gaúcha, né? Mas ela está longe da família. A família dela é quem? As meninas do apartamento, que eu nem falo República, porque República não é uma boa falar, que às vezes pode ser bagunça, né? Vai que tu dá uma ideia. Nada contra a República. Então, o apartamento do time lá são 9, já foram 10. Então, cada uma com as suas particularidades, cada uma com os seus momentos, né? Cada uma com seus problemas acadêmicos. Uma tem que estudar hoje, que tem prova amanhã, a outra não precisa, e a outra fica fazendo uma bagunça. Então, são relacionamentos que daqui a um pouco levam lá para a quadra. Não aconteceu em 2023. Mais um ponto importante. Elas faziam as suas reuniões no apartamento. Né? Eu estou fazendo agora as reuniões individuais de final de ano. Agora tem mais 8 para conversar. Conversei com as primeiras 8 e agora mais 8. São 16 no grupo. Né? Então, individualmente agora, como foi o ano, etc. Fazer um feedback, né, delas e um resumo para que a gente possa melhorar o que tem que melhorar. Então, cara, tudo isso é todos os dias, tudo isso é todo momento. E eu não tenho só o voleibol na minha vida, né? Tem várias coisas, né? Além da família. Então tem que ter realmente um grupo de trabalho bacana que faça a coisa render junto. E isso só rende graças a esse staff que tu tem, mas também a tua expertise, né? São mais de 30 anos como técnico de voleibol. Agora tu me corrige se eu estiver errado, tá? Porque eu lá em 98 eu lembro da UPF Liquigás. Opa, eu também lembro. Equipe de vôlei adulto, masculino. Isso. Jogava no Capingui, jogou o estadual. Isso. Conseguiu títulos. E tu começou ali a tua carreira como técnico, pouquinho antes, fazia parte da comissão técnica do Venturini, né? Bah, cara, agora tem história. Eu comecei em 92, precisamente em 92. Eu tinha entrado na faculdade em 1991, tinha saído do quartel, né, do Exército. Eu servi em 1990 e saí do quartel, eu fiz o vestibular. E aí eu tive que tomar a minha primeira decisão, uma das primeiras decisões como homem já, né? 18 anos, 19 anos. Saindo do quartel, eu tive a oportunidade de ficar no Exército. Eu ia ser cabo, né? Sim. Que é a grande patente, né? Sim, não, para quem é soldado, para quem tá servindo ali. E aí, cara, o tenente disse assim, Belaver, né? Que era o meu nome de guerra. Tu quer investir, quer fazer, e eu tinha passado no vestibular. E eu digo, tenente, não, eu vou fazer a faculdade, ele seja feliz, né? E aí eu lembro que no trote, né, quando o trote era diferente, né? Isso há 34 anos atrás, 34. né? 33, né? 91. Eu lembro que tinha ali perto daquele campo da FEF, no lado... Não tinha o restaurante ainda, que é o Eureka. Que era o Eureka, né? Mas antes era outro nome. Era o Xandão. Perfeito, Xandão. Não existia o Xandão. Aí, exatamente naquele lugar, os caras fizeram um buraco no chão. Mas um buraco no chão, uma vala. Era água, barro, criolina, coisas típicas da época, né, gente? E todo mundo tinha que se jogar naquele negócio lá. E o pessoal meio assim, cara, eu nunca vou esquecer, cara. Eu me atirei de bico naquele negócio, porque pra mim aquilo ali era divertimento. Eu tinha saído do quartel. Tava no embalo do quartel. Então, assim, ó, pra não viajar muito, eu comecei em 91 a faculdade e em 92 ali eu tive minha primeira experiência como treinador. Estavam precisando de um treinador numa equipe da Embrapa. Que a Embrapa fazia os jogos internos, né? O que chamado Embrapa Sul. E eu tinha jogado vôlei na minha adolescência, né? Tinha aquele sonho de ser jogador de vôlei, frustrado. E digo assim, tô dentro. E comecei em 92. Então eu conto, porque desde 92, essa experiência, porque é para valorizar principalmente, senão as pessoas dizem assim, só conta a história a partir de tal. Não, eu fui treinador com muito orgulho da Embrapa, que era um time de funcionários e filhos de funcionários, onde eles disseram assim, professor, a gente nunca ganhou esse negócio, hein? O tal de Embrapa Sul. Eu digo, então nós vamos ganhar. Olha aí. Aí em 92 a gente não ganhou, 93 nós ganhamos, 94 nós ganhamos, e eu saí de lá com, acho que 3 títulos de Embrapa Sul, né? Foi em Bagé, Passo Fundo, Concórdia, enfim. Então aquilo lá me deu a primeira base, né? Daí em 93 eu fui
a convite de um amigo meu, que ele pediu se eu conhecia alguém que quisesse ser estagiário nas equipes de competição do IE, o Beto Ribas. Ele nem é mais técnico, né? E eu digo, claro que eu conheço o Beto. E ele, quem tu conhece? Eu? Sou eu, cara. E ele, mas Giba, o negócio é o seguinte, eu não tenho grana, não é remunerado esse estágio. Esse estágio, ele é livre, é voluntário. Eu digo, cara, tô dentro. Foi uma primeira também super escola, né? Bah. Porque na época eu viajei o Rio Grande do Sul todo, porque jogava campeonato estadual mirim, infantil e infanto. Então, quando não tinha no final de semana o mirim, eu estava no outro do infanto, então era 24 horas, né? Sempre ocupado. 7 dias por semana, né? Dali eu tinha o professor Venturini, fui lá fazer um teste com ele para ser preparador físico, e ali que eu entrei em 93 para 94 como preparador físico e auxiliar técnico da equipe adulta do Conceição. Que é ali que é o nascedouro da equipe UPF Liquigás, UPF Zamil, da AP, Associação Passionais de Esportes, né? Em 97 nós fomos pro Capinguí. Ali eu já tinha um bom tempo, né? Desde 92, já tinha 5 anos, né, de experiência, mas ganhando experiência com o Marcelinho, com o Foguinho, que é tio do Murilo e do Gustavo, que eles jogavam, né? Sim. O próprio Murilo era um gurizão lá, que era nosso atleta. Né? Então ali foi criando esses laços, essa experiência de ser o auxiliar, de ser o preparador físico, com essa lenda que é o Venturini, né? E ali nós jogamos várias competições. Em 99 nós ganhamos a Copa Rio Grande do Sul da Sojipa, no Capinguí, lotado, né? Então aquilo me deu uma certa bagagem. E, paralelamente a isso, porque eu sempre brinco, o podcast dá para brincar um pouco também. Mas com certeza. Eu sempre brinco o seguinte, tem aquele seriado antigo, Todo Mundo Odeia o Chris. Né? Acho que todo mundo que tá nos vendo aí já deve ter lembrado, né? Conhece. E tem a mãe do Chris, que ela fala para a câmera, ela olha para a câmera e diz assim... Eu não preciso trabalhar, algo assim, porque o meu marido tem 2 empregos, né? E aí um dia lá em casa, nós brincando lá em casa, a minha mulher olhou assim para mim e disse assim, ela trabalha, sim, viu, gente? Eu não preciso trabalhar, meu marido tem 5 empregos, né? Porque eu sempre fui um pouco acumulador de emprego, né? Como é mais ou menos aí, o profissional de educação física, ele está sempre em todas as áreas. E eu lembro que, paralelamente a tudo isso, eu trabalhava com o Venturini no time adulto, era preparador físico, eu dava preparação física do meio-dia a 1 para um grupo, e um desses rapazes da época que fazia do meio-dia a 1 lá no Capinguí era o Murilo não Enders. Falhava o Murilo Enders. Ele não faltou nem um dia, e ele nem era universitário, ele não tinha bolsa, entendeu? Ele era o cara que ele queria ser jogador de vôlei. Então isso aí tá na minha memória e no meu currículo, né? Então... E à noite tinha a parte com bola. Aqueles treinamentos intermináveis das 9 às 11h30, das 9 à meia-noite, quando o Venturini estava meio brabo com o grupo, ele levava, né? E aquela geada comendo lá fora, o frio, eu lembro de muito disso. E ainda eu tinha o Notre Dame, que era professor do Notre Dame de basquetebol, e professor técnico de voleibol da ABB. Então tudo isso era paralelo. Então quando hoje... Nós vamos falar depois de secretaria, né? Mas logo que eu assumi, que o pessoal, mas o senhor vai conseguir ser treinador e também secretário? Eu digo, fiquem tranquilos que eu consigo. Claro que a idade vai pegando. Mas, enfim, tudo isso foi bagagem para mim. Em 96, o Venturini teve um stand-by ali e eu fui o técnico, meio efeito tampão, 96, 97, num GIRGS, Jogos Intermunicipais Rio Grande do Sul, na equipe adulta. Levei o time para Pelotas. E aí, sabe, né? Por isso que eu fiz questão. Às vezes a gente tem que aprender com a dor, né? E é normal, não está nada errado. Uma coisa é o respeito do técnico, do atleta com o técnico. Uma coisa é o respeito do atleta com o auxiliar. Ele é o mais... O policial bom, entendeu? Sim, exato. Então, às vezes, eles dão uma abusada. Sim. Então, eu fiz questão de fazer essa transição com o Rafa, para que ele não passasse mais ou menos o que eu passei na minha época de transição. Porque eu fui auxiliar e, de repente, eu virei técnico em 96 e levei essas feras para Pelotas. Cara,
Faz muitos anos isso, né? Então, algumas coisas dá pra contar. Eu tinha que cuidar se os caras não iam me fugir de noite, entendeu? Que bárbaro. Porque, né? Sim, imagina, gurizada, nova. Então, se bobear, eles dizem, fica na tua aí, Giba, né? Então, eu tinha que fazer um meio campo disso. Cara, eu só me orgulho disso e tenho só memórias positivas de tudo isso. Então, em 96 eu fui o técnico efeito tampão ali. Não, perdão, foi 98, não foi nada 96, porque em 97 nós entramos na AP. Isso. Exato, então desculpa. Então 97 foi ali por 98. Aí 2001 ou 2002, acho que foi 2002, que aí estava para terminar o time. Já vinha com problemas tanto no futsal quanto no vôlei. Sim. Aí eu peguei essa granada sem pino. Em 2002, foi 2002, eu fui o técnico daquele time e que nós fizemos um jogo emblemático contra o Grêmio Náutico União, em Passo Fundo. Uhum. Era um jogo meio decisivo do Gaúcho lá, nós saímos ganhando de 2-0 e eu na minha mente assim, cara, eu vou ganhar esse jogo como técnico e tal. Resumindo a história, perdemos 3-2, tie break, 15-13, algo, né, do gênero. Então tudo isso foi dando margem para que a figura do técnico ele começasse a aprender com os erros, né? Aprender com os acertos. E você sentindo na pele tudo isso. Né? Na pele. E tudo isso paralelo eu tinha a equipe de base da ABB. Então eu fui técnico da ABB desde 97, eu acho, 96. E fui pegando toda a base feminina, fui montando um adulto feminino. Fomos campeões sul-brasileiros de ABBs, né? Jogamos contra Marília de São Paulo, ganhamos dos caras, tal. Então, fui também técnico do masculino da ABB, dos jogos da ABB, que também são jogos muito fortes. Olimpíadas da ABB. Então, eu tive todas essas experiências em todas as áreas, no masculino, no feminino, na base, né? Que foi me credenciando a querer ser mesmo um técnico, né? Em 99 eu fiz o curso Nacional de Treinadores, nível 1, nível 2, depois fiz o nível 3, né? Fui treinador da Seleção Gaúcha Juvenil 2012, 13, 14 e 15, 4 anos. 2015 foi o nosso melhor ano. Fomos vice-campeões brasileiros, lá em Saquarema. Foi a primeira vez que a equipe juvenil do estado do Rio Grande do Sul subiu no pódio. Não, fez a final, perdão. Tinha subido no pódio com a Fernanda Garay, quando a Fernanda Garay era juvenil. Então também perdemos para o Rio de Janeiro, que era um grande time. Então, assim, a minha história ela é traçada por vários mini histórias, entendeu? Sim. É a história do Notre Dame, que eu sou grato, porque o Notre Dame, eu fui professor do Notre Dame de 95 a 2001 de basquetebol. De basquete. Ah, não tinha ruim, né, cara? Era uma possibilidade de trabalho, né? Claro. E eu sempre digo, eu faço algumas palestras, né? E nas palestras eu digo pra gurizada, olha, e até para os meus próprios alunos, quando eu dava aula ali na universidade, por exemplo, de vôlei, eu via que uns não gostavam muito de vôlei, eu digo, cara, aprende a gostar, se não gostar, presta atenção, que daqui um pouco pode surgir para ti uma oportunidade que é teu primeiro emprego e tu vai dizer não, né? Então, o basquete me forjou nesse lado. Então, até 2001 eu fiquei no Notre Dame, né? Aí fui para o Sesc em 2001. E lá no Sesc eu fiz uma carreira bacana. Eu fui professor de educação física lá, que era como é que era o nome do cargo? Era instrutor de educação física. Certo. E nos últimos 2 anos fui promovido, fui gerente do Sesc, cara. Entendeu? De esportes. Gerente do Sesc da unidade, né? Tem um dos meus orgulhos. Tá? Viu como o podcast é bom? Porque o cara fala... Para quem conhece o Sesc era uma casa muito antiga, na frente do supermercado Grenal ali. Exato. E eu peguei a transição de montar o projeto, enquanto gerente do Sesc, que o nome era coordenador na época, de montar o projeto do que seria o novo Sesc. E uma das minhas brigas, entre aspas, era ter uma quadra de esportes dentro daquele espaço. E o nosso superintendente na época disse assim, mas Giba ali não dá, só dá pro vôlei, né? Ele dizia assim, eu não tenho culpa que o vôlei é 18/9. Mas ali, se eu não me engano,
22 por 50 o terreno. Então ele abrigava. Tanto é que quem vai no Sesc hoje vê que lá tem uma quadrinha. Aquela quadrinha foi no terceiro andar, foi abrigado. Então eu também tive essa experiência de gestão. Eu quase abandonei a profissão, viu, gente? Poucos sabem. Porque chegou num determinado momento que quando eu entrei no Sesc como instrutor de educação física, eu montei equipes do Sesc de vôlei. E modéstia à parte, nós estávamos fazendo um auê aí na cidade. A gente estava ganhando campeonatos, enfim. E chegou no momento, quando eu fui promovido, eu continuei dando treino. Eu pegava a segunda e a quarta à tarde para pegar algumas categorias. Contratei um auxiliar técnico que eu mesmo pagava ele, porque não tinha esse cargo, tinha que eu me virar. Peguei um gurizão, que hoje é professor lá no Menino Deus, o Daniel, né? Ele era de Não Me Toque. Eu investi nele e tal. E porque eu sabia que tinha momentos que me chamavam. Tu teria que largar. E eu tinha um tal de terno e gravata, cara, pendurado no meu carro, que se fosse algo que eu tinha que sair, eu ia lá na BB, porque nós treinávamos na BB. Eu ia no vestiário da BB, me vestia, as gurias brincavam comigo. E aí, bonitão? Eu digo, obrigado, gurias. E saía, cara. Então, olha só o que eu fiz na minha vida, né? E aí, em 2006... eu retorno para o Notre Dame. Lembro como se fosse hoje. Eu estava fazendo o orçamento para 2006 do Sesc. Tocou meu telefone, um amigo meu, que eu tinha indicado ele para pegar o meu lugar no basquete, o Gleison Kichel, que está lá no céu, um grande amigo. E ele disse, Giba, vai ter uma troca aqui, ou já houve a troca dos professores, e tem a vaga do vôlei, e eu lembrei de ti, cara. Digo, mas Gleison... E eu fui lá. Todo mundo odeia o Cris, né? Eu nunca disse não sem ouvir as pessoas. Fui lá, conversei com as irmãs, me conheciam, né? E eu disse não, cara. Eu disse não com uma dor no peito, assim, que não tinha como, né? Vários motivos. Voltei pro Sesc, cheguei a brincar com o meu povo lá de quase perder o seu gerente, né? Porque eu tinha dito não, né? Sim. Trocando em miúdos, conversa vai, conversa vem, assumi o Notre Dame, voltei pro Notre Dame com um projeto, com uma ideia de projeto de voleibol, que foi o Sacada Inteligente, um projeto que foi magnífico durante 16 anos. Um projeto que marcou o estado, né? A gente foi jogar na Argentina, só com a base. E é ali que iniciou o time adulto. Através dessa base, chegou num brete em 2013, que eu tinha uma equipe infanto-juvenil, que é a infanto-juvenil, ela é aquele limbo, né? Que tu sai do terceiro do médio e vai para a vida. Ou tu joga, enfim, e existia um time muito forte da Univates de Lajeado. E as gurias estavam já, algumas pensando em ir para Lajeado, que queriam continuar jogando vôlei no adulto. E estudar. Outras indo para outras universidades, outras abandonando o vôlei e tal. E eu, mas o momento é agora. 16 anos fazendo o time, né? Enfim, digo, o momento é agora. Esse grupo merece. Aí eu vim com a cara e com a coragem aqui na reitoria. O professor José Carlos era o reitor. E a professora Bernadette, que aí vem o meu abraço para ela, né? Uma querida, ela era a vice-reitora de extensão. Eu fui lá e apresentei um projeto do vôlei que eu pensava como ideal. O professor José Carlos olhou, cara magnífico. Magnífico reitor. Meus trocadilhos maravilhosos. Ele olhou aquele projeto e disse assim, professor Gilberto, eu era professor aqui da universidade, o projeto é bom, mas nós não temos o recurso para isso. Eu digo, eu não preciso do recurso. Eu preciso das bolsas. O senhor me ajuda com as bolsas e eu vou atrás do recurso. E aí os deuses do voleibol nos ajudaram, nós conseguimos as bolsas, através do Erasmo Batistella, da então BS Bills, que agora é B8. Meu amigão do peito, o Gustavo Endres, né, campeão olímpico, então eu estava bem armado, né? Eu estava com o campeão olímpico no lado, nós voltamos da universidade, ele prontamente veio comigo, apresentamos novamente o projeto, ele foi comigo na B8,
conversamos com o Erasmo. Então, enquanto que os funcionários queriam tirar foto e autógrafo do Gustavo, eu vendendo o projeto, entendeu? Então, foi muito bacana, foi um momento assim, eu lembro como se fosse hoje, viu? Quando nós fechamos, tanto com a universidade, foi um momento dentro do meu carro, sozinho. E quando eu fechei, que eu assinei o contrato, o primeiro contrato com a B8, com a BS Bios, com a B8, né? Na época, com o Erasmo, assim, eu saí de lá, eu quis me conter, né? Apertei a mão dele, acho que até dei um abraço nele. Dentro do carro eu começava a gritar lá no estacionamento da BS Bios, da B8. Porque a gente realmente tinha um time. Foi para 0 hora, manchete do estado. Sim. Até botaram o time profissional. Eu digo, não é profissional. Mas a gente sempre queria trabalhar de uma maneira profissional. Então ali nasceu tudo, Eugênio. Nasceu assim de um sonho dessas meninas não irem embora, né? Esse era o principal. Exato. Aí aquele time que ia embora, ficou. Aí tu pega mais uma outra peça. Então, em 2013, 14 e 15, mas principalmente 13 e 14, o nosso time era genuinamente de Passo Fundo, no sentido que eram atletas criadas na base. Sim. Aí, em 2015, nós começamos, né, a ter uma entrada de uma, de outra, para dar um certo grau de experiência. 2015, quando nós fomos campeões pela primeira vez no estado, ganhando da Sojipa, lá no Notre Dame, que foi a final, ginásio lotado, eu tive a grata experiência de ter no meu grupo a Martina Roese, que a Martina, ela foi campeã mundial pela seleção brasileira juvenil. Não foi para a fase do profissional na seleção brasileira por detalhes, né? Mas jogou na Espanha, jogou no Osasco. E ela veio em 2015 para jogar conosco. Ela treinava sexta, sábado para jogar domingo. Às vezes ela vinha treinar quinta, sexta, sábado para jogar no domingo. Até que em 2016 ela veio de Malicuia, aí fez psicologia, se formou aqui em Passo Fundo. E então a gente começou a agregar valores, né? E aí tá no time de hoje. Que baita carreira, que baita jornada. E você mencionou alguns nomes nesse caminho, e eu quero ampliar, até para dar uma possibilidade, de repente, tu tem essa oportunidade de agradecer nomes históricos no esporte, não só do esporte, mas pessoas que apoiam o esporte. Lembro que tu falou do professor Venturini, do próprio Gustavo, que foi importante para o início desse projeto. Tem mais alguém que você tem que prestar essa homenagem? Pessoalmente, eu tenho que prestar homenagem a algumas pessoas importantes para mim, né? Quanto professor, profissional, enfim. Primeiro aos meus professores de educação física lá do colégio, né? Porque na 8ª série eu decidi que eu queria ser professor de educação física. Em qual escola, professor? Fagundes dos Reis. Eu estudei no Protásio, estudei no Fagundes, terminei, fiz o meu ensino médio, que é o ensino, na época era o 2º grau. No Colégio Antonino Xavier, na Vila Luísa. Que eu trabalhava de dia e estudava de noite, né, cara? A minha vida era trabalho. E um dos professores de educação física que me marcou, dentre vários, mas eu tive o professor João, fica aqui meu abraço, o professor Carmo. O professor Carmo, na minha época de Fagundes, era diretor do Fagundes. O professor Lara, depois eu tive a honra dele trabalhar comigo, né? Chega a ser desumilde dizer ele trabalhar comigo, porque eu era secretário, né? Enfim, na Secretaria de Esporte, mas eu acho que é eu que trabalhei com ele, na verdade, porque agregar tanto conhecimento do professor Lara, né? Então o professor Lara, o professor João, o professor Carmo, o professor Jovan, o professor Protásio, tanto o professor Jovan quanto o professor Protásio são falecidos. O professor Protásio foi um dos meus treinadores de vôlei, né? Então eu preciso agradecer esse povo aí, sem sombra de dúvidas. Mas depois disso tudo, o Beto Ribas, que foi o cara que me chamou lá para ser auxiliar dele no IE, né? E aprendi muito. O professor Vladimir Menegas, pai da professora Bibiana, que é pro aqui. Cara, ele também faleceu, né? No Covid. Ele foi um pai para mim, viu? O Foguinho foi um cara que abriu portas no IE, abriu portas na ABB, para eu poder mostrar o meu trabalho. Sim. Porque eu sempre era aquele auxiliar do Venturini, né? E tem um momento que tem que ser tu, né? Exato. E o Venturini nem se fala, né, tchê? O Venturini nem se fala. O Venturini é aquele cara que
que eu agradeço por Deus ter me colocado no caminho dele. Porque ele sempre foi um líder pelo exemplo. Ó, Ventura, tu vai ver esse programa aí, ó, um abraço para ti, meu padrinho de casamento. O Venturini sempre foi um líder pelo exemplo, um cara turrão, durão, mas pelo correto. Quando eu fiz a entrevista de emprego com ele, para ser o auxiliar dele no Conceição, ele me judiou. Ó, Ventura, tu me judiou. Eu cheguei lá, acho que era 8h30, 9h, eu saí da academia que eu trabalhava e fui direto para lá e fiquei esperando. Ele me fez eu esperar até a meia-noite. Quando ele terminou o treino, tu me espera aí que eu vou te atender. Daí conversou comigo e eu já aqui, ó, meu Deus, como é que eu vou para casa, né? Aí ele, então, tu pode começar a semana que vem. Eu digo, então agora eu preciso do primeiro favor seu. Eu digo, o que é? Vai ter que me levar para casa, porque como é que eu vou embora, né? Aí pegou, ele tinha um Uno vermelho, me levou até em casa. Me lembra disso? É. O Uno vermelho tem histórias, cara. Um dia roubaram as rodas, a roda do Uno vermelho dele. Deixaram só nos cavaletezinhos lá. Até foram camaradas lá. Então, cara, pô, eu tenho que agradecer essas pessoas. Eu tenho que agradecer tanta gente, porque eu sou um cara que isso eu falo para minhas atletas, a gratidão é uma nobreza, viu? Eu sou grato a todo mundo, eu sou grato ao SESC, eu vou falar das entidades, tá? Por favor. Eu sou grato ao SESC, que o SESC me deu uma aula de gestão. Se hoje eu sou secretário de esportes, vou voltar a ser, né? Sim. Eu agradeço porque o SESC me ajudou a isso, porque eu saí daquela visão de gestão só do profissional de educação física, o obreiro, né, para ser um gestor, né, através do SESC. Então, eu sou grato ao SESC, sou grato a todas as academias que eu trabalhei, na Equilíbrio, que nem existe mais, na Simbiose, que eu trabalhei lá com o Paulista durante muitos anos. Então, eu sou grato ao Notre Dame. O Notre Dame foi uma casa para mim durante 23 anos. A Universidade de Passo Fundo, a UPF, né? Quando eu passei no concurso de 2009, fiz a mesma coisa dentro do carro, gritava, digo, eu sou professor universitário. Então, eu sempre sou grato. Grato a todos. Se eu esqueci de alguém, me perdoe pela emoção, por causa do Eugênio. O Eugênio que fez agora eu ficar emocionado. Então, a gratidão eu tenho de todo mundo, porque eu aprendi com a vida que a gente aprende sempre, Eugênio. Sempre. Eu aprendo, eu falo para os meus guris lá, meus auxiliares, os caras são mais novos que eu, cara, entendeu? O Rafa, que é um pouco mais velho lá, tá com 28, eu tô com 53. O Rafa foi meu atleta. Eu aprendo com o Rafa. O Rafa hoje é meu sócio num negócio que a gente tem, né? Então, eu digo de vez em quando, eu falo para eles, ó, gurizada, eu aprendi com vocês hoje um negócio que eu vi vocês falando e é verdade, vocês têm razão. Eles olham para mim e digo, cara, a gente aprende sempre. Eu aprendo com os erros dos outros. Todos os treinadores que passaram por mim, eu aprendi todas as virtudes e todos os erros, porque todo mundo erra. Exato. Então, aquele erro do Venturini, o erro do Protásio, o erro do Lara, o erro de qualquer um, porque todo mundo erra, eu digo, daquele jeito eu acho que eu não vou fazer. E espero que os meus auxiliares, daquele jeito que o Giba fez, eu não vou fazer. Então, cara, gratidão é importante. Você tá o tempo todo ligado em tentar aprender. Isso aqui já é meio para final, parece que eu tô falando meio finaleira. Ainda tem assunto. Mas eu digo assim, ó, sabe que eu tenho uma palestra, vou vender minha palestra. Não, claro. Eu tenho uma palestra que fala um pouco sobre mim, eu falei muito aqui o que eu falo na palestra, mas na final da palestra eu digo assim, ó, que a anatomia do sucesso ela é dividida, e eu aprendi com um doutor amigo meu isso. Dr. Kanzi. A anatomia do sucesso ela depende de alguns fatores, né? Então tu aprende no colégio que é cabeça, tronco e membros, né? E eu lembro do professor Parisi aqui da faculdade, que ele era professor de anatomia, ele disse, não esqueça do pescoço, né? Então a anatomia do sucesso para mim é o seguinte, cabeça é da inteligência e da vontade, sabe? Eu conheci muita gente muito mais inteligente do que eu no colégio. Os caras que eram uns crânios em matemática. E eu, remava em matemática. Só que faltou vontade para algumas pessoas, né? Porque aquele negócio do talento, né? O talento e a persistência, né? O cara é craque, mas... A vontade. Não vou dar nem... Tem vários aí no futebol que a gente podia falar, mas não vou falar. Fica aí no inconsciente de todo mundo. Então, o cara eram craques no futebol e
né? Então, o talento junto com a vontade. Então, a inteligência e a vontade. Eu acho que essa é a primeira coisa que a pessoa tem que ter vontade de ir atrás e unir inteligência. Coração, né? O tronco. Para ser um cara humilde, né? Não ser um cara prepotente, eu sou o cara. Também nem submisso, mas ser humilde e correto e fazer as coisas certas. O braço direito, eu falo do braço da disponibilidade, ser disponível, ajudar. O braço esquerdo, lá do coração, fazer com amor. E as pernas, que é ética e persistência. Porque não adianta ser persistente e ser antiético, né? Exato. Ou ser um cara super ético, mas não, né? Sim. Então, acho que isso aí molda o ser humano de alguma forma, né? Falo para meus guris, meus filhos também. Vocês têm que andar assim, cara. Vai ter gente que não vai gostar de ti, faz parte do processo. Tu não vai conseguir, infelizmente, agradar a todos. Eu já tentei agradar todo mundo, não é uma boa, porque tu acaba não sendo você mesmo e dá problema, né? Exato. Então faz parte do processo. Então acho que é a construção, o agradecimento. Eu agradeço muito, mas também você tem que ter inteligência e vontade. Eu acho que mata um pouco a charada. Joia. Eu agora quero falar contigo em relação à tua experiência como secretário municipal. Tu teve uma primeira passagem de mais de 8 anos na Secretaria Municipal, inclusive pegando um período que não era oficialmente uma secretaria. Não. Então, tu já viveu os dois lados do balcão, o lado do esporte, do esportista que precisa correr atrás, precisa do apoio, mas também tem essa experiência do outro lado do balcão, que fomenta, que cria oportunidades para os esportistas. Como foi essa primeira passagem, o processo de sair de uma secretaria adjunta para aí sim se tornar... Extraordinária, bem lembrado. Para aí sim tornar uma secretaria oficial. Como é esse outro lado do balcão do esporte? Aí vem o agradecimento de novo, né? Vai lá, fica à vontade. Eu preciso agradecer o ex-prefeito Luciano, né, ex-deputado, porque eu, sinceramente, eu conhecia a figura do prefeito Luciano, mas eu nunca tinha cruzado com ele. Acho que eu cruzei uma vez, acho que eu até conversei com ele sobre, lá no sítio São Miguel, que é o sítio das irmãs, que eu fui buscar a minha esposa e ele foi buscar a ex-esposa dele, que trabalhava lá, e nós nos cruzamos, começamos a conversar. Eu, tudo bom, prefeito? Ele, tudo bem. E eu, bem tímido, não sabia nem começar a falar com o homem, né? Então, eu conversei com ele ali algum momento. Então, num certo momento, eu recebo uma ligação que o prefeito Luciano queria falar comigo. Digo, opa, o que é isso, né? E lá veio o meu primeiro grande desafio. Digo, ele falou assim para mim, Giba, não te conheço muito, mas conversei com várias pessoas e veio o teu nome. Vieram vários nomes e eu estou falando contigo. Eu quero dividir a Secretaria de Esportes e de Cultura, porque a cultura e o esporte era junto. Já foi, o esporte já foi. Secretaria de Esporte, Cultura, Turismo. A Setur, né? Eu lembro da época da Setur. Esporte, Cultura, Turismo, Educação. Era uma miscelânea de coisa, coitado do secretário, agora eu me vendo na pele. Porque é uma pessoa com 4 pastas embaixo do braço, mais ou menos tu faz a analogia assim, né? E eu disse, mas prefeito, eu nunca fui secretário. E ele disse, eu nunca fui prefeito. Um cara muito bacana, sabe? E eu disse, preciso pensar um pouco tal. E ele disse assim, tu vai ser uma secretaria extraordinária. O que é uma secretaria extraordinária? Tu vai ter status de secretário, tu vai ser secretário, tu vai falar como secretário, tu é do primeiro escalão, só que tu ainda não tem um orçamento só da tua secretaria. O teu orçamento ainda ele vai estar junto com a cultura. E quem é o secretário de cultura? Pedro Almeida. Tive bons professores, né? Digo... o Pedro Almeida, aquele cantor que em cima do Notre Dame lá, ele cantou a música do Natal, que eu ficava arrepiado lá embaixo ouvindo, porque eu participava da cantata natalina, né, do Notre Dame, e aquela voz, o cara canta pra caramba. Eu digo, não, eu conheço o Pedro, conhecia sim. Aceitei, vamos resumir a prosa, aceitei, fui para esse desafio. Então, naquela sala, que era da Secretaria de Cultura, tinha uma mesa para mim e uma mesa para o Pedro. Hoje eu tô chamando de Pedro porque é o Pedro aquele, tá? Ainda não é o meu chefe, calma, né? Vamos chegar lá na hierarquia, né? E aí o Pedro me ensinou muito, muito, muito mesmo. Também muito pelo exemplo, viu? Um cara muito correto, fazendo as coisas, me dando algumas dicas, e eu fui, até que
tivemos a nossa sede própria ali no edifício Havaí, uma sala e tal. E aí que voltamos para onde é hoje a secretaria, que é atrás do Múcio ali, né? Teatro Do Múcio de Castro. Então nós tivemos, eu entrei em 2015, 2 de fevereiro de 2015, como secretário extraordinário. Gente, foi um choque de realidade, que tinha o Giba que ia lá na prefeitura, na secretaria, fazer solicitações, fazer pedidos. Sim. De repente virou o Giba do lado de cá do balcão, né? Que estava ouvindo os pedidos. E aí, a outra analogia que eu fiz durante a minha campanha para vereador, né? Que até isso eu fiz já na minha vida, né? Fui candidato a vereador. Eu falei para o pessoal do esporte, né? Digo, gente, eu peguei um facão e eu abri uma mata que não existia, que era a mata do esporte. Que o esporte ele sempre esteve, né, como segundo plano, terceiro plano. Nunca esteve como primeiro plano numa secretaria. E não está certo e nem errado, faz parte do processo. Será que eu, se fosse secretário de cultura e de esporte, será que eu não ia deixar a cultura ou a educação ou em segundo plano porque eu sou do esporte? Exato. É normal, não tem nada anormal. E eu estou falando de décadas, que foi a primeira vez na história da cidade que teve um secretário de esportes e uma secretaria. Então foi tudo muito novo. Eu fui realmente abrindo clareiras para ver onde é que era o negócio, né? A secretaria era conhecida como a secretaria do futebol, porque era só o futebol. Futebol amador, né? A secretaria só disso, só daquilo, e eu tive que ir quebrando paradigmas, né? E aí que vem aquilo lá. Nem sempre a gente agrada a todo mundo. Então, durante praticamente 8 anos, fomos secretaria extraordinária. Passou a primeira gestão do prefeito Pedro, toda a gestão, a segunda gestão do Luciano. Perdão, a primeira gestão do prefeito Luciano, toda a segunda gestão do prefeito Luciano, e na gestão do prefeito Pedro foi no segundo ano. Por quê? Porque é todo um imbróglio burocrático. Tem que passar pela Câmara de Vereadores, a Câmara de Vereadores tem que aprovar, aí tu tem que ver aquele negócio. Exato. Quem é situação, quem é oposição, será que vale a pena, não vale a pena? Então, eu me considero, Giba, professor Gilberto, que eu passei pelo meu maior estágio probatório da minha vida. Estágio probatório, para quem não sabe, é aquele estágio que o professor faz para ver se ele é capaz ou não de ficar no emprego ou não, né? Foi o processo de... A Secretaria de Esportes foi o maior estágio probatório que tem. A Secretaria de Esportes, agora é Secretaria de Fato e de Direito, tem seu próprio orçamento, tem a sua equipe de trabalho, tem um secretário, então tem suas políticas públicas, né? Nós criamos, dá para falar isso tudo, né? Claro. Nós criamos na Secretaria de Esportes o Fundo Municipal de Esporte, que não existia. O Giba, treinador, que ia lá falar com o secretário, pedir apoio, por mais que ele quisesse dar, não existia uma lei para que pudesse apoiar. E que se existisse a lei, se existisse o recurso, de que forma que esse recurso ia chegar no Giba e não no Pedrinho, né? Então nós montamos o Fundo Municipal do Esporte, muito incentivado pelo prefeito Pedro. O prefeito Pedro quis, tem que acontecer esse fundo, e foi lá o Giba e comecei a trabalhar nesse, e o fundo aconteceu. Então o nosso primeiro fundo foi de R$500 mil, elegemos um número X de projetos, ele foi para 750 mil, o último agora foi de 1 milhão, 72 projetos. Então foram 72 projetos de esportes coletivos, individuais, promoção de evento, paradesporto, que as pessoas entregavam o projeto. Tem uma equipe que avalia o seu projeto, e aí começa a ter a participação mais profissional da questão do esporte. Sim. Não fica aquela coisa... Não amadora no sentido de esporte amador, de amadora de organização, né? Sinceramente, Eugênio, eu recebi no primeiro ano do Fundo Municipal, eu não vou te mentir, olhando para o pessoal aqui, eu recebi um projeto que era uma folha escrita à mão. Não existe certo e errado, não existe culpado nessa história. Não existia o quê? Uma educação para acontecer as coisas. Eu digo, opa, tá falhando no processo. Também nós estamos falhando no processo. Sim. Por que essa pessoa entregou o projeto assim?
Ela não sabe o caminho correto. Vamos ensinar os caras. E a gente começou a montar seminários de como fazer projeto, dos nossos projetos, não o projeto via Sim. Estado, via... O nosso projeto foi assim. Então começou a se tornar uma política pública do esporte que, graças a Deus, agora falando pelo lado bom disso, ficou projetos de fora nessa última. Uhum. Sinal que tivemos mais projetos do que recursos em algumas áreas. Que nos primeiros nós tínhamos recursos sobrando porque faltou projeto. Então toda essa mudança na questão de ter secretaria, quando eu dava entrevista em rádio, televisão, em podcast como secretário, eu sempre olhava para o entrevistador e dizia assim, tchê, hoje o esporte ele é visto de forma diferente. Daqui um pouco, se eu estou hoje falando contigo, a gente está falando sobre o Giba treinador, o Giba, enfim, mas se a gente está falando hoje sobre esporte e secretaria, o esporte de Passo Fundo virou pauta. Exato. Que antes não era pauta. Uhum. Era uma pauta, assim, escamoteada, era uma pauta que não tinha relevância. Hoje o esporte é visto com relevância, como uma pasta importante. Uma cidade que tem ciclovia, uma cidade que tem bicicleta compartilhada, uma cidade que tem um programa chamado Passo Fundo em Movimento, que as pessoas fazem exercício físico nas academias ao ar livre. Então o esporte ele não ficou somente no futebol, no vôlei, no basquete, nos coletivos, né? Ele ficou o esporte abrangente como esporte e saúde. Hoje nós temos um veio da saúde dentro do esporte. Então acho que, penso eu, né? Que dificilmente algum gestor próximo ao prefeito, vai ter a coragem de tirar a Secretaria de Esportes. Que acontece muito isso, né? Sim. Conforme a gestão, eles fazem uma mudança ali, remodelam a questão estrutural e essa secretaria sai junto com outra. Eu acho que Passo Fundo não cabe mais isso. Uhum. Passo Fundo não vai permitir mais que não se tenha uma secretaria que fale pelo esporte, pela saúde, porque não também pela educação através do esporte. Então, estou muito orgulhoso disso, de fazer parte desse processo, sim. Joia. E agradeço aí, o último agradecimento em questões públicas, que é o prefeito Pedro, né? Uhum. Que confiou em mim no primeiro mandato, e confiou em mim agora para retornar no segundo mandato dele. Estou muito feliz. E eu queria que falasse um pouco agora do futuro, da tua futura gestão na secretaria. Eu, particularmente, conversando com várias pessoas do esporte, eu tive um feedback muito positivo em relação ao circuito municipal de esportes. Então, todo fim de semana, uma movimentação, né? Isso, uma movimentação esportiva na cidade. Artes marciais, tiro, inclusive, não se tinha uma noção de que tantos atletas do tiro estão aqui praticando esporte em Passo Fundo. Usando o circuito como só um start, quais são as ações, se é que tu já pode revelar, já pode abrir para nós, em relação a essa tua próxima gestão, que começaria em 2025, mas na verdade já começou, né? Vou voltar agora em dezembro. Uhum. Né? Primeiro eu quero fazer o agradecimento. Né? Agradecimento a um grande amigo meu. Joguei junto com ele vôlei no Fagundes, que é o Gerton, né? O professor Gerton. Na minha saída ali dos 6 meses para a campanha, eu incomodei, viu? Literalmente o meu prefeito, o prefeito Pedro. Digo, prefeito, acho que o Gerton é um nome certo. O Gerton é um cara dinâmico, o Gerton é um cara que consegue movimentar e transcender algumas coisas, né? Manter o que a gente está sendo bem feito e transcender. E uma das coisas que o Gerton, que a gente já tinha mais ou menos alinhavado e ele, de uma forma brilhante, fez, foi o circuito municipal de esportes individuais. E aqui, então, fica o meu agradecimento, meu abraço, meu amigo aí, o Gerton, que eu chamo carinhosamente ele de Graveto. Era o apelido dele no vôlei, né? É Graveto, né? Então, o Gerton foi um cara que movimentou muito. E o circuito municipal de esportes individuais, deixar muito tranquilo aí essa cadeia dos esportes individuais que vai ser mantido e remodelado, né? Porque ele foi feito um plano piloto. A
às pressas, né? Então o plano piloto aconteceu, então foi assim até muito sacrificante para o próprio secretário, para o próprio Guerto. Ele estava direto em todos os eventos, às vezes 3, 4 eventos em um final de semana ele estava em todos. É humanamente impossível um secretário conseguir em 4 anos fazer isso que ele fez em 6 meses. Ele não tem que consiga, mas precisava para aquele momento, né? Para abrir. Então nós vamos fazer o seguinte: o circuito municipal vai continuar de esportes individuais. Nós vamos ter um calendário, vou chamar as bases de cada circuito, de cada esporte, do tiro, tênis, artes marciais, assim por diante. E nós vamos montar um calendário. Nesse calendário vai ter o que a prefeitura, a secretaria vai auxiliar, ou em estrutura, etc. E aonde que é a responsabilidade também dos clubes, do organizador dos clubes. Porque tem que ser uma via de 2 mãos, né? Isso, então, é uma coisa que vai acontecer, nós vamos manter. O que nós queremos melhorar também, que olha só, eu não tive esse privilégio. Porque quando eu saí, o campeonato municipal de futebol, agora falando de futebol, em virtude das enchentes, ele estava parado, né? Ele deu uma parada e as datas não estavam fechando. E aí eu acho que quando eu estava saindo é que começou. Acho que na verdade é essa. Quando eu saí que eu estava começando. Então eu não consegui ter o prazer de trabalhar com o complexo Delmar Cittoni, que é o campo de futebol sintético. Sim. Então, durante esses 8 anos, eu sofri, entre aspas, muito, porque a gente não tinha um campo. Tinha o Delmar Cittoni antigo, né? Mas que é grama natural, que é ótimo, maravilhoso, porém, se chovesse não tinha rodada. E era o problema. Sim. E a gente sempre dependia de outros campos. E choveu, então tu nunca fechava o teu calendário certo. E aí vem a cobrança. E eu não tô aqui para dizer que eles estavam errados, eles estavam certos. As equipes. Pô, o campeonato não terminou. Vai terminar quando? Digo, mas gente, choveu, foi um mês de chuva, não deu. Então, todo mundo tem suas dores. O Guerton conseguiu pegar já o campeonato no Cittoni. Então, o que eu quero dizer também pro futebol amador, e espero que chegue isso para eles, agora a coisa vai ficar muito mais fácil. Porque agora nós temos um campo de futebol, 24 horas, 7 dias por semana, só à disposição que dá para jogar. Então o nosso campeonato ele vai ter começo, meio e fim, certo? E com isso acontecendo, nós vamos montar no primeiro semestre, a nossa intenção é fazer a Copa do Brasil. A Copa do Brasil vai envolver muitos clubes, 30, 40, 50, 60 clubes, que a gente tenha de Passo Fundo. Sim. Com jogadores, já vou dar a letra aí para eles, ó. Com jogadores de Passo Fundo. A Copa do Brasil vai ser pro atleta passofundense. Não vai ter atleta de fora, viu? Não vai ser permitido. Não. Porque qual é a ideia? Fazendo o primeiro semestre, a Copa do Brasil, jogo eliminatório, perdeu, tá fora, mas democratizar aqui o time da primeira divisão, com a segunda divisão, se um time de veterano quiser colocar, é livre, né? Livre até uma certa idade também, não vai jogar um guri de 13 anos, né? Sim. Então, livre lá no Cittoni. Então, Copa do Brasil. E no segundo semestre, o campeonato da primeira divisão, da segunda divisão, do veterano, com data de começo, meio e fim. Então, olha o que nós fizemos durante esse tempo aí, né, na minha gestão. Parece pouco, mas não é pouco. Além de todo o campeonato, nas finais, nós já trouxemos o Voaden para ser árbitro, o Jean-Pierre, o outro eu vou esquecer o nome, que acabei esquecendo, mas esse ano a gente tem a intenção de trazer o Daronco. Então isso não é para a secretaria. Isso mostra o interesse e a importância que o futebol tem para nós e a valorização dos atletas, das equipes. Porque eu arrisco dizer que muita gente, se a gente conseguir trazer o Daronco, se não for o Daronco vai ser um outro desse nível. Sim. Eu arrisco dizer que o pai, a mãe, o filho vão querer assistir o jogo também para ver o Daronco. O que aconteceu para ver o Voaden? Terminou o jogo da primeira divisão, do ano retrasado. O Voaden já deu um cartão amarelo no primeiro minuto.
Cara, parecia um convento, ninguém reclamou. Agora, se fosse um árbitro ali, de Passo Fundo ia, mas não tem problema, faz parte do processo. O que eu quero dizer é que é a valorização através de pequenas ações. Terminou o jogo esse do Voaden, o pessoal foi tirar foto e pegar autógrafo do Voaden. Então, isso dá uma valorização para o campeonato. Então, futebol amador, nós temos já na alça de mira, aí usando tiro, né? Na alça de mira, essas mudanças, né? Circuito Municipal de Esportes Individuais vai continuar a pleno com um calendário para a gente ter uma organização maior, porque são várias modalidades e várias ações que a prefeitura faz e a secretaria faz. Fundo Municipal de Esporte, eu já estou nos bastidores trabalhando para que o Fundo Municipal, o prefeito Pedro já nos pediu para fazer isso, né, que é dar uma agilizada nesse processo para que o Fundo Municipal ele comece mais cedo, né? No passado teve alguns problemas, no final das contas os valores, né, foram depositados os recursos perto de agosto. Já com as temporadas acontecendo. Andando, mas aí tivemos a sensibilidade de, obviamente, então quem foi contemplado valia desde o de janeiro, então valia para o ano todo, né? Sim. Mas é importante que as pessoas tenham, então, essa antecipação. Então, o Fundo Municipal, provavelmente como ampliação, né? Ampliação de projetos, né? Também a gente quer trabalhar muito nessa questão da escola pública do esporte, que nós já começamos. Hoje ela tem vôlei, futebol, basquete e atletismo. Tem algumas modalidades esportivas de esportes individuais que eu estou pensando em colocar dentro do escopo da escola pública do esporte, e essa eu vou ainda manter em segredo, tá? Mas eu acho que vai ser muito bacana para dar mais uma valorizada e ampliada. E também o nosso programa Passo Fundo em Movimento, ampliar para mais academias, né? Essa é a intenção, que o esporte ele esteja nos bairros, né? E nós temos no plano de governo aí também uma democratização de espaços públicos nos bairros. As minigares que o prefeito falou, né? E junto com as minigares também alguma coisa em campo de futebol. Estrutura para... Acho que o campo de futebol ele tem que estar em outros lugares e por que não um campo de futebol sintético? Ah, legal. Aí a comunidade pode usar sem... Porque às vezes tu entrega um campo de futebol para a comunidade e quem é que vai cortar a grama? Quem é que vai ser a pessoa lá da comunidade que vai dizer pros guris lá, hoje vocês não podem jogar porque está chovendo e vai se incomodar ainda, né? Então acho que se a gente conseguir colocar isso em pauta, vai dar um salto bacana aí como esporte amador, de participação, enfim. Então tem essas ideias aí. Que joia, uma boa sorte, né, aí nessa nova gestão, nesse novo processo. E tem uma novidade maior ainda que eu acho que é a notícia no esporte até agora, para 2025, que agora, voltando ao voleibol, voltando ao BHUPF, que é a participação na Superliga Nacional, na C, iniciando na C. Sim. Esse processo, em conversas anteriores contigo, tu me disse que já poderia ter acontecido, mas que você preferiu amadurecer essa ida. Sim. E agora já está determinado, já está certo que ela vai acontecer. Vai. Como foi esse processo? Como será a participação da BHUPF na Superliga Nacional e o que isso representa para alguém que é apaixonado pelo vôlei? Vamos lá. Eu vou tentar resumir mais, tá? Quase nós jogamos a Superliga B em 2015, que não existia C. Quando nós fomos campeões, aquela loucura, né? Ser campeão, campeão, apresentei o projeto custava tanto. Quase foi. Por que o quase? Porque nós correríamos o risco de jogar os 3 meses da competição, que é uma competição ida e volta, tu joga em casa, joga fora, é quase o formato da Superliga A. Normal. Com um pouco menos de time e obviamente, um nível de B. Sim. Né? Tu correria o risco de usar todo esse recurso nos 3 meses. E como é que ficaria a equipe universitária, a equipe que é para ser de 1 ano? Então, literalmente, eu recuei, que eu não ia colocar em xeque o projeto de 1 ano em virtude de 3 meses. Em cima daquilo, desde 2015, daí ficou
em stand-by o negócio. 2015, 16, 17, 18, 19, 23. 23, batemos na trave de novo, 24 esse ano. Fomos contemplados no Pro Esporte do Estado, mas não jogamos. Por quê? Aí o problema não foi nosso. O problema foi de calendário, que a Superliga C, ela começava praticamente ali junto com o final do JUBs, dos Jogos Universitários Brasileiros em Brasília, onde o nosso objetivo era jogar universitário e tentar subir o Rio Grande do Sul para a primeira divisão, que é o que aconteceu. Fomos vice-campeões e subimos o Rio Grande do Sul. Dito isso, nós conseguimos uma prorrogação de prazo do nosso projeto da Superliga C, porque o projeto era para a Superliga C, para 2025. Então nós fizemos essa prorrogação, a gente está trabalhando na prorrogação e nós vamos jogar a Superliga C de 2025. O que é isso? O que é jogar esse negócio aí? Primeiro, tem muita coisa por trás de tudo isso. Porque se tu joga e ganha, ninguém vai entrar no campeonato para perder. Exato. Pode perder. Mas se tu joga e ganha, tu tem que ter um lastro financeiro e técnico para jogar B. Tem que meio que comprovar isso. Sim. Claro que tu pode jogar e abrir mão. Sojipa ganhou a Superliga B, Superliga C masculina e abriu mão da B. Não jogou. Tá? Que eu acho que eles fizeram certo. Por quê, Giba? O que tu tá querendo dizer com isso? Não tô querendo dizer nada. Eu tô querendo dizer que precisa, da mesma forma que a comunidade se identificou novamente. Porque 2015 tá na minha memória. 2024 tá na minha memória. Na minha memória emocional. Não que 2016 não foi importante e 2023 não foi importante. O bi e o tri. Mas ser campeão pela primeira vez e o tetra, a comunidade veio novamente. Então eu acho que nós temos que criar uma cultura que daqui um pouco, olha, a B8 e o PF está no cenário nacional. Então nós queremos jogar mais do que uma vez a Superliga. C, B, o que for. Então jogar a Superliga C significa uma competição muito enxuta, muito rápida. É uma competição de 10 dias. É numa determinada cidade sede, onde que lá tu vai jogar, todas as tuas apostas estão lá. Todo aquele trabalho que assim vai ser de um ano, porque geralmente é em outubro ou novembro. Então aí fica bacana. Tu monta uma equipe para jogar o Não Me Toque, para jogar o Jugs, tentar ganhar o Jugs, que é os Jogos Universitários Gaúchos, para ir para o Jubs, para o brasileiro. Então tem que ter respeito a isso, tem que tentar, tem que ganhar, né? Joga a Copa Rio Grande do Sul, joga o Campeonato Estadual. Então, tu monta uma estrutura de calendário para você ter um calendário bom para finalizar daqui um pouco com a Superliga C. E aí a Superliga C tem algumas particularidades. Tu tem que ter uma equipe formada e dentro dessa equipe formada, se porventura tu jogar a B, se eu não me engano, é 60% do time tem que ser o mesmo. Então tu ainda não pode estar fazendo aposta errada. Ou essa regra acontece para quê? Para que uma equipe que tem muito dinheiro, muito recurso, ela não faça um grande time, terceirize, né? Isso e acontece. Só para aquela competição. E acontece, viu? Tu terceiriza, tu colocou muito bem. Tu faz esse time, ganha e depois manda todo mundo embora. E aí tu faz outro time, né? E aí tu deixou na mão aquelas atletas. Então existe uma regra que um percentual tem que manter, tem que ter um percentual de juvenis, né? Da base, que não é só ter um percentual lá no grupo das 16, não, tu tem que ter um percentual lá no banco de reserva ou jogando. Então isso é muito bacana. Isso valoriza os projetos, não valoriza a equipe que eu vou jogar Superliga C ano que vem, né? E aí monta um time. Então nossa responsabilidade vai ser muito grande. Custa mais também, os valores são maiores em virtude de inscrição, em virtude que tu tem que dar uma oxigenada técnica. Então por isso que a gente está fazendo a seletiva.
talvez na seletiva passe uma, talvez na seletiva passe 5, talvez na seletiva não passe nenhuma. Porque agora o nosso olhar ele tem que ser um olhar um pouco diferente, né? Porque nós provavelmente, tendo mais atletas, nós temos que ter uma estrutura diferente também de treinamento e estrutura para as atletas. Hoje eu tenho 10 atletas num apartamento, porque nós teremos que alugar um outro apartamento. A estrutura começa a melhorar a estrutura, né? A nossa casa, ela vai ser um pouco híbrida esse ano, a casa de jogo. De jogo não, o jogo é o IE, né? Mas de treinamento, nós vamos ter a parceria também do clube comercial. Então nós vamos treinar ali no centro, no clube comercial também. Porque o IE vai passar por esse processo de reforma, né? Sim. Então o ginásio ele vai estar um pouco mais ocupado. Então, é a nossa casa, são nossos amigos, né? E a gente está se ajudando nisso. Sim. Aí, mas a casa do vôlei é o IE. Mas nós vamos treinar também no comercial, que sempre foi nosso parceiro. Então, o frio na barriga voltou, né? Imagino. Isso é bom, né, tia? A gente... Olha, eu e as minhas... eu acho que eu tenho TDAH mesmo, viu? Agora eu lembrei, o frio na barriga não importa a idade, né? Eu fui no Araújo Viana, mês passado, assisti o show do Fábio Júnior. Teve frio na barriga. Ele teve frio na barriga. E ele falou, tava lotado o Araújo Viana, né? E ele disse assim, o cara fez 71 agora. Sim. E cantando bem pra caramba, show bacana. E ele falou do frio da barriga, de que tem frio na barriga sempre, porque são emoções diferentes, né? Emoções é com o Roberto Carlos, né? Exato. Mas são emoções diferentes. Então, o momento é diferente da Superliga C. Então, a minha cabeça, ela tava... Um dos meus lados cerebrais, ele tá muito em virtude da Superliga C. E, obviamente, o outro da secretaria, viu? Deixar bem claro isso. Então, vai ser bacana, vai ser muito trabalhoso, e a gente vai ter que ter um grupo forte emocionalmente para aguentar todo ano. Mas Passo Fundo, tudo pode acontecer até lá, né, tia? Mas a gente tá agora pela primeira vez, eu coloquei, estou explicitando, eu nunca explicitei isso. As pessoas me perguntam, tu me perguntava, eu dizia, olha, é um sonho que a gente tem, mas tudo tem seu momento. Hoje eu estou explicitando. O momento chegou. 2025, nós, muito provavelmente, 90% de chance, nós vamos jogar a Superliga C. Os 10 é porque sempre pode acontecer algo no caminho, né? Sim, exato. A questão do projeto, a gente está fazendo a captação das empresas, né? Via ProSport, enfim. Mas o nosso time é a ER Voleibol Passo Fundo, é a BH UPF. E Passo Fundo vai estar no cenário nacional, sim. Que joia. E tenho certeza que vai ser os resultados, a participação como um todo vai ser de muito orgulho da comunidade. E eu sei que esses 10% também passa por quem apoia. E aí eu lembro que tu me pediu lá no começo um espaço e, por favor, fica à vontade para citar os apoiadores, né? Momento gratidão. Por favor. Né? Todos os nossos apoiadores, Eugênio, todos os nossos apoiadores eu não chamo de patrocinadores. Eu chamo de parceiros. Porque o patrocinador, quando eu dava aula aqui na universidade, eu dava aula também de organização esportiva e falava sobre patrocínio, né? E eu falava para os alunos, patrocinador é uma coisa, parceiro é outra, viu? O patrocinador é aquele que ele te dá o recurso que ele está te disponibilizando. Ele quer o retorno, que seja publicitário, que seja institucional e também de resultados. E nem sempre tu consegue dar os resultados que o patrocinador gostaria, né? Então esse é o patrocinador raiz, né? Sim. Então às vezes, o resultado não tá vindo, eu não quero aliar minha marca com um time que perdeu. Né? Isso pode acontecer, claro. E tá certo. O parceiro é aquele que tá contigo em todas. Então eu vou começar a fazer um agradecimento muito especial e olhando, espero que o Erasmo veja esse programa. Depois vamos passar o link para ele. Agradecer o Erasmo, agradecer a BH por esses 12 anos de parceria. E um ano que ficou muito marcado para mim, viu? Marcado emocionalmente, porque eu vi que ali nós tínhamos parceiros. Foi o ano de 2020. Lembra que eu comecei? Sim. 2020 nós não treinamos, cara. Só que 2020 eu tinha 16 meninas e dessas 16, 10 que moram num apartamento que tinha que pagar aluguel, que elas tinham faculdade, enfim. E se o patrocinador
Disse, não tem campeonato, jogo. esse ano não tem patrocínio. E ele estava errado? Não estava errado. Ele poderia. Então a B8 manteve, como todos os patrocinadores, todos os nossos parceiros mantiveram, e a B8, que é o recurso financeiro, ela manteve todos os meses sem exceção. E aí a minha única forma de agradecer naquele momento, e para a B8 não ia fazer falta, mas era uma forma de agradecimento, foi no momento que a gente fez uma massinha, né? Que eu fiz o cálculo, que eu conseguiria, acho que isso eu nunca falei em lugar nenhum, viu? Uhum. Acho que, se eu não me engano, foi setembro. Eu disse, eu tenho reserva para pagar aluguel, alimentação, tem a alimentação delas, até o dezembro, com essa massinha. Eu fui lá na B8 e pedi que não precisava mais depositar os outros meses. Era o momento que eu podia dar expor o meu agradecimento àquilo. Sim. Então a B8 eu agradeço do fundo do coração, o Erasmo, a Letícia, todo aquele grupo de pessoas que fazem que o voleibol hoje de Passo Fundo seja conhecido e reconhecido. A Universidade de Passo Fundo não tem palavras para dizer o que a universidade está fazendo, não pelo voleibol, mas também pelo voleibol. Mas o que está fazendo para tantas e dezenas de atletas que já passaram desde 2013 e hoje são psicólogas formadas, engenheiras, professoras, fisioterapeutas, o grupo de pessoas que, através do esporte, através da universidade, através desse modelo que a gente fala muito, modelo americano de fazer esporte, que pode fazer o esporte e estudar, a Universidade de Passo Fundo, exemplo. Ninguém no estado do Rio Grande do Sul faz o que a Universidade de Passo Fundo faz no esporte. Ninguém. Eu estou falando de cadeira. Ninguém. Algumas universidades que eu jogo contra nos jogos universitários gaúchos, elas têm uma mínima parcela. Sim. É uma ajuda. Não é uma crítica. Eu estou exaltando a minha universidade que está fazendo tudo isso. Então, professora Bernadette, a nossa reitora, o ex-reitor, professor José Carlos, a universidade como um todo, muito obrigado. Patrimônio Imóveis, que nos ajuda substancialmente para essas meninas terem um local digno para morar, lá com a Moema e o João Vicente. Muito obrigado. Razão Info, Cristiane e Patrick, que entraram nos últimos anos, nos últimos 3, 4 anos, como nossos parceiros também. Não tem ruim para eles, nos ajudam da melhor maneira, né? Tem lá a internet das gurias poder estudar, né? O mínimo, né? Sim, o mínimo. O mínimo que nós poderíamos Até fazer por a eles. conexão dela, com quem é de fora, E né? a conexão com a família. E a conexão de verdade, né? Então, a Razão Info, a Simbiose do meu amigão paulista, né? Que tem academia lá à disposição, a Lanchonete Veneza do Fernando, que fez parte da equipe, foi auxiliar técnico da equipe, ele é o proprietário da Veneza, então tem isso também no sangue, né, no seu DNA. O clube comercial, que durante o ano nos cede o ginásio. O IE, que foi a nossa casa e é a nossa casa, aquele ginásio maravilhoso que explodiu durante as finais, né? Então, agradecimento muito, muito forte pelo IE, pela estrutura, poder treinar, né? Tá lá o material. Então, são pequenas coisas que fazem a diferença. Então, vê se eu não esqueci de ninguém. B8, UPF, Razão Info, Patrimônio Imóveis, Lanchonete Veneza, Simbiose, IE, Clube Comercial. Então, não esqueci de ninguém. Muito obrigado mesmo, porque são dessas pequenas ações, algumas grandes ações, outras dentro do seu nicho, fazem a diferença para ter uma equipe. Mas é óbvio que, do meu coração, nada disso ia acontecer se não existisse a B8 e não existisse a Universidade de Passo Fundo. Para ter a base, né? Como toda família tem que ter uma base. E essa é a base de tudo. E eu tenho que agradecer a ER Voleibol Passo Fundo. Às vezes ela fica ali no cantinho, né? Sim. Mas ela vai ter que começar a ser mais vista, porque muito provavelmente, pelas regras da Confederação Brasileira de Vôlei, e a gente que acompanha o voleibol, né? Tu não vê lá na transmissão
é o time do Osasco, não é o time do patrocinador, né? Exato. Então o time vai ser o time de Passo Fundo, na Superliga C, muito provavelmente a ER Voleibol, né? Ou Voleibol Passo Fundo, tem que achar um nome. Que a ER é a Associação Esportiva Recreativa Voleibol Passo Fundo, que eu criei lá em 2010, para ter um CNPJ para a gente começar a ir fazer a captação. Então são vários entes que fazem o voleibol de Passo Fundo acontecer e eu sou muito grato por isso. E a gente é grato pela tua presença, pela tua conversa, pela tua trajetória e pelas conquistas que tu tá trazendo aí pro esporte passofundense. Muito obrigado por aceitar nosso convite, Giba. Um baita bate-papo. Obrigado, desculpa que eu me alonguei, Capaz. né? Eu falo bastante, mas são momentos importantes para a gente poder falar para as pessoas conhecerem um pouco da trajetória da gente, né? E ver que nada cai do céu, né? Só chuva. E às vezes. E às Um abraço, vezes, obrigado. Valeu, Giba. Também a gente agradece a quem nos assiste no canal do Facebook da Rádio PF, também no canal do YouTube e quem nos assiste no canal de conteúdos no Spotify, que você encontra como Rádio PF+. Além desse episódio do Pod Café, todos os anteriores estão ali para você conferir. Vale a pena conferir a playlist. Agradeço demais a audiência de todos e até a próxima.